Qualquer dúvida, pessoal, podem perguntar, tá? Fiquem à vontade. O objetivo desta parte da aula é estudarmos os chamados complexos, né? É um nome assim que não soa muito bem, né? Complexo, né? Ixi, né? Parece que vai complexar as coisas aí. Os complexos aí com elementos do grupo 1 e grupo 2. Nós vimos, portanto, aí algumas funções inorgânicas, né? Como eu disse, sais, bases, óxidos. Ali fica mais tranquilinho, né? Um negócio assim, por exemplo, se você pega lá o cloreto, né? Cl-, aí ele se une com o sódio Na+, cloro menos, forma o sal, né? Beleza, olha que legal, né? Fechou o caixa. Se for nitrato, o nitrato tem carga menos. Aí o sódio, Na+, nitrato de sódio, 1 para 1. Beleza, tranquilo, né? Se fosse, por exemplo, ali cloreto de magnésio, aí não é 1 para 1, né? 2 para 1, porque são necessários 2 cloretos para 1 magnésio, assim por diante. Essa classe aqui de complexo, ela é uma classe assim um pouco meio diferente, né? Porque o metal, ele pode, nós dizemos o seguinte, se coordenar, né, com vários átomos doadores, né, vamos assim dizer, diferentes, vários átomos doadores diferentes. Ou iguais, por exemplo. É uma classe um pouco diferente e ela é mais rica, né, tanto que nós veremos de uma forma mais aprofundada, para os elementos do bloco D. Quando eu digo mais rica, é porque os elementos do bloco D eles têm uma química de complexo, ou química de coordenação, né, compostos de coordenação, muito rica. Já não é uma química tão rica aí para os elementos do grupo 1 e do grupo 2. Mas é importante, desde agora, nós fazermos aí uma introdução a esta classe de compostos químicos, que é muito importante aí para o estudo da ciência, os chamados compostos de coordenação ou complexos. Bom, lá no século XIX, né, uma classe de compostos envolvendo inclusive o cobalto, né, eu acabei de falar para vocês aí que os elementos do bloco D têm uma química de coordenação muito rica, né? E lá no século XIX, uma classe de compostos do tipo aminas de cobalto, enfim, né, era um desafio lá para a mentalidade da época, porque essa classe de compostos, elas não se encaixavam bem nas teorias vigentes. Então, haviam teorias, né, que não conseguiam explicar esta classe de compostos. Tanto que eles passaram a ser conhecidos como complexos. Portanto, o nome complexo ele vem desta questão, né, que estes compostos não se enquadravam nas teorias vigentes. Aí que entra o trabalho, né, do químico alemão Alfred Werner. O Werner, ele foi além, né, ele foi um cara que pensou o seguinte, né, peraí, né, o erro está em tentar adequar os compostos à teoria, quando na verdade nós temos que reformular a teoria. E eram teorias que eram muito difundidas na época. Teorias de químicos proeminentes, né, como o alemão Kekulé, que era a teoria da valência, né? E essa teoria ela era aplicada na tentativa de explicar estes compostos contendo metais. Metais, no caso, né, naquela época, metais do bloco D. Então, o Alfred Werner é um cara que chegou ali e pensou meio fora da caixa, né? Enquanto todos estavam enquadrando aí né, pegando a realidade, né, e se enquadrando aí com a teoria, né? Na verdade, o Werner ele fez o trabalho inverso, ele adequou a teoria à realidade. Né? Então, algo mais ou menos do tipo. Ele pensou fora da caixa, né? Tanto que, por causa dos trabalhos que ele fez, ele é considerado o pai da química de coordenação, né? O pai dos complexos aí. Ele ganhou o Prêmio Nobel de Química, né, ali no início do século XX. Se eu não me engano, foi inclusive em 1916. Bom, e nós temos uma visão atual aí, né, do que seria um complexo, né? Mas e o que vem a ser um complexo, então? Um complexo, ele é considerado uma união de um ácido de Lewis com uma base de Lewis.
relembrando lá a teoria, né, o ácido de Lewis é qualquer espécie que aceita elétrons, né? Por exemplo, íons metálicos. Mas por que os metálicos aceitam elétrons, né? Se nós pensarmos nos íons metálicos, eles formam cátions, né? Cátions têm uma carga positiva, então eles podem, né? Eles têm uma afeição aí por elétrons nessa forma. Na forma de um íon, né? Na forma de um cátion. É como se eles estivessem uma defasagem de elétrons, né? Então eles acabam aceitando elétrons. E a base de Lewis é o contrário. É qualquer espécie química que tem elétrons para doar. Por exemplo, isso ocorre muito ali com os átomos não metálicos, né, do bloco P, como oxigênio, nitrogênio, enxofre também. Estes elementos, se você fizer ali a configuração eletrônica deles, das moléculas que eles formam, por exemplo, você perceberá que eles sempre têm pares de elétrons não ligantes. O que são pares de elétrons não ligantes? São pares de elétrons que são exclusivos deles, que fica meio que sobrando para eles não utilizam na ligação. Por isso o não ligante. E ficam ali, portanto, atrelados a estes elementos. Nós veremos que em um complexo, o que ocorre é uma ligação chamada coordenada, onde esse par de elétrons ele acaba sendo ali meio que doado para o aceptor de elétrons, que é o ácido de Lewis. Portanto, um complexo, nós podemos entendê-lo como sendo a união de um ácido de Lewis, que recebe elétrons de uma base de Lewis, que tem pares de elétrons. Geralmente, pares de elétrons não ligantes, né, para serem doados. Ânions também servem como ligantes, porque eles têm carga negativa. Após essa introdução, né, esse primeiro slide foi mais para a gente entender o que seriam estes complexos, né? E nós iremos estudar agora estes complexos aí com relação aos metais S, né? No outro slide, no caso, a gente vai estudar, né? Aqui tem, é verdade, aqui eu tinha colocado uma questão bem interessante, ó. Porque anteriormente nós vimos lá a teoria do Lewis, né? Mas tem uma outra teoria que ela veio para refinar a teoria do Lewis. Essa teoria, geralmente, a gente não aprende ela na Química Geral 2, a gente vai ver ela na inorgânica mesmo. E é uma teoria bem interessante, né? Eu quero levantar aqui um questionamento, né? Porque lá o Lewis, ele descreveu o seguinte, né? Que um ácido de Lewis é uma espécie aceptora de elétrons. E uma base de Lewis é uma espécie doadora de elétrons. É interessante observar que a teoria do Lewis, das teorias ácido-base, é a mais abrangente. Não sei se vocês lembram lá das teorias ácido-base, enfim, né? A gente começa ali com Arrhenius, enfim, depois vem o Bronsted-Lowry, né? O Bronsted-Lowry, ele traz ali já uma abrangência maior, né? Por exemplo, para o Arrhenius, base eram apenas substâncias que tinham OH na sua estrutura, né? Que liberavam em solução aquosa OH-, que é hidroxila. Já o Bronsted-Lowry, ele vai dizer o seguinte, não, peraí, a conversa não é bem assim, né? A base é qualquer substância que recebe ali próton, né? Inclusive o OH-, porque o OH- ele pode receber próton. Quando ele recebe o próton, ele forma água. OH- mais próton, H2O. Aí o Bronsted Lowry vai dizer o seguinte, não é só o OH-, por exemplo, a amônia. A amônia para o Arrhenius aí não seria considerado uma base, porque a amônia, né, ela não tem um OH ali na sua estrutura, ela não libera isso, né? No caso, a amônia é considerada uma base na teoria do Bronsted-Lowry, porque ela é capaz de receber um próton. Estou aqui apenas relembrando, né, as teorias ácido-base, antes de nós falarmos um pouquinho da teoria do R.G. Pearson. Uma outra questão importante também, né, é que na teoria do Bronsted-Lowry, não sei se vocês já perceberam isso, né, ácido nem sempre é ácido, né, e base nem sempre é base. Estão ligados aí na parada, né? Por exemplo, ácido clorídrico.
Sempre será um ácido, né? E aí, como que é essa questão? Sempre vai se comportar como um ácido? Aí você pode falar, não, claro que vai, professor, inclusive está no nome, né? Ácido clorídrico, olha só, né? Eu diria para você que não. A partir de qual teoria eu digo isso? A partir da teoria do Arrhenius? Não, a teoria do Arrhenius não me dá suporte para isso. Eu falo isso a partir da teoria do Bronsted e Lowry. O ácido clorídrico, na presença, por exemplo, de hidróxido de sódio, é óbvio que ele funciona como um ácido. Mas se eu colocar na presença do ácido clorídrico um ácido mais forte que ele, na verdade, olha só, olha, né? Olha a confusão aí de nome agora, né? O ácido clorídrico ele vai funcionar como uma base. É uma base de Arrhenius? Não, uma base de Bronsted, porque ele vai receber um próton de um ácido mais forte, como o ácido sulfúrico, por exemplo. Então, o Bronsted e Lowry, isso tudo, pessoal, é embasado em experimento. Olha só que interessante, né? A área que você está se formando aí, que você pleiteia, que é a química, ela não é uma área assim que você acorda, fala, olha, vou pensar uma teoria hoje, né, do universo aí, né, algo do tipo. Não é bem assim, né? A química, ela pertence às ciências da natureza, e nas ciências da natureza, o método indutivo é embasado na experimentação. Então, são teorias que foram embasadas na experimentação, como a teoria do Bronsted e Lowry. Vocês falaram de analítica, né? Que vocês estão aprendendo analítica, enfim. Eu não sei se vocês estão vendo a quantitativa, né? Porque eu acho que isso vai mais para quantitativa, né? Porque tem a qualitativa, quantitativa, enfim. Mas, por exemplo, o conceito de pH, né? KPS, né? O conceito de pH, por exemplo, ele advém dessa questão da teoria do Bronsted-Lowry. Interessante, né? Bom, estou contextualizando aqui para vocês, né? Aí chega na teoria do Lewis. A teoria do Lewis ela é a mais abrangente, né? Vocês sacaram por que a teoria do Lewis é a mais abrangente? Não sei se vocês sacaram, na definição da teoria do Lewis, né? Tem um pontinho ali, ó, que deixa bem claro o porquê ela é a mais abrangente das três. Porque em combinação com outros tipos de ácidos, aquele ácido que era determinado naquela outra teoria, ele vai ser fraco a partir dessa de Bronsted-Lowry. Acho que é mais ou menos isso. Alguém mais aí tem uma sugestão, uma opinião, né? Uma resposta para esta indagação? Por que, né, a teoria do Lewis ela é a mais abrangente, né? Eu diria, para dar uma pista, ó, tem uma palavra-chave ali, ó, né, na definição do que é um ácido de Lewis, na base de Lewis, né? Tem uma palavrinha-chave ali. A palavra-chave é o elétron. Olha só, né? Vou fazer uma pergunta para você, né? Tu tem elétron, não é verdade? Então, o Lewis ele definiu ácido e base na linguagem do elétron, né? É legal que o Gilbert Lewis, no início do século XX, ele interpretou a ligação química a partir do elétron. E ele também definiu que era um ácido e a base a partir do elétron. Tudo tem elétron, né? Então, se você trouxer uma teoria que descreva o que é um ácido e uma base a partir do elétron, então tá. Resolveu a parada, né? Portanto, é a teoria mais abrangente. Inclusive, olha bem, o sódio, o Na+, por exemplo, Na+, cátion sódio, ele é um ácido de Arrhenius? Não, porque na teoria de Arrhenius, ácido é toda a substância química que passa por ionização, né, na presença de água, liberando H+. Vamos lá, então. O Na+ é um ácido de Bronsted? E também não vai ser, porque, no caso, o ácido para o Bronsted tem que doar próton. Professor, o que é o próton, né? Próton é o H+, é o hidrogênio que perdeu elétron, né? Chamado de próton porque o hidrogênio, quando perde elétron, só sobra, literalmente, né, um próton, né? O isótopo mais abundante do hidrogênio. Quando perde um elétron, sobra
apenas um próton, daí o nome próton. Voltando à questão aqui, ó. O Na+, para a teoria do Bronsted, seria um ácido, né? Não seria, porque ácido é qualquer substância que doa próton. Mas cadê o próton do sódio, né? Vamos caçar ele aí. Cadê o hidrogênio? Não tem, né? Mas ele seria um ácido para o Lewis? Sim, poderia ser um ácido, porque ele é capaz de receber elétrons. Pode ser capaz de receber elétrons. Agora nós veremos o seguinte, ó, como eu disse para vocês, aí que entra agora nessa questão de receber elétron. A gente já começa a entrar aqui na questão dos compostos de coordenação, ou complexos, né? Que é uma outra classe de compostos químicos. E foge aí dessa questão dos sais, né? Foge aí também dessa questão dos óxidos, foge também dessa questão das bases, enfim, é uma outra classe. Assim, como eu disse para vocês, os elementos do bloco D ali, eles não podem ver um ligante, né, uma base de Lewis. São cátions que não podem ver o par de elétrons ali do nitrogênio, não podem ver o par de elétrons do oxigênio, eles já querem pegar para eles, eles são ávidos por isso. A questão do sódio, ele também pode funcionar como um ácido de Lewis e formar um complexo. Lembrando que complexo, ácido de Lewis mais base de Lewis. Por exemplo, o sódio na presença do oxigênio, ele pode formar um complexo. Só que assim, o composto ali para funcionar como ligante, né? Nesse caso, o ligante é base de Lewis, tá? O composto para funcionar como ligante, base de Lewis na presença do sódio, para dar certo esse casamento aí, não é qualquer condição, não, viu? O casamento aí é meio complicado. Eles formam mais, né? O grupo 2 nós veremos que eles formam complexos, né? Não tão bem como os elementos do bloco D, mas formam um pouquinho melhor aí do que os elementos do grupo 1. Bom, chegando então nessa questão, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, né? Que para a teoria do Lewis, um cátion, ele pode ser um ácido. Por exemplo, os cátions do grupo 1 e os cátions do grupo 2. Eles podem ser ácidos. De Arrhenius? Não. De Bronsted? Não. De Lewis. Mas tem uma questão aqui, ó. Tem uma outra teoria aqui. Professor, eu estou lendo ali, a teoria de R.G. Pearson. Agora, o que vem a ser essa questão? O Pearson é um cara aí, né, que ele não mudou a teoria do Lewis. Ele não mudou. Então, o ácido de Lewis continua sendo aquilo lá, a base de Lewis continua sendo aquilo lá. Beleza, ele não mudou. Mas ele tentou explicar o porquê de certas afinidades. Porque o complexo, ele é ali a união do ácido de Lewis com a base de Lewis. Por exemplo, a base de Lewis, se tiver um par de elétrons no ligante, né, serve como base, né, que é o ligante. Mas por que tem certos caras assim, por exemplo, se a gente pegar ali o Na+, por exemplo, se ele tiver uma base de Lewis, um composto funcionando como em um complexo, né, um composto ali tendo enxofre na sua estrutura. Pode ser até, inclusive, nós veremos que são muitas bases de Lewis, né, muitos ligantes, né, são palavras sinônimas, né, são compostos orgânicos. Né? Vamos supor que um composto orgânico tem enxofre. Por que o sódio não forma nem a pau complexos aí com esses tipos de compostos orgânicos? Mas se tiver oxigênio, bastante oxigênio, inclusive, eles podem formar. O negócio é meio difícil ainda, mas eles podem formar. Então, por que essa diferença de afinidade, né? Por que não com enxofre e com oxigênio, né? Ele não gosta do enxofre, mas gosta do oxigênio. Por quê, né? Isso é muito presente, inclusive, para os metais D ali, por exemplo, né? É interessante observar, né? Que o ouro, por exemplo, o ouro ele é encontrado geralmente na natureza como elemento nativo, ou seja, o ouro metálico. Mas ele pode ser encontrado também formando compostos, substâncias compostas, minerais, né? Substâncias compostas. É raro, mas pode. Por exemplo, existem minerais de sulfeto de ouro. É raro, mas existem. Mas é interessante observar que a gente não encontra ali o óxido de ouro. Professor, então não tem como obter o óxido de ouro. Não, eu não disse isso. Eu estou falando na natureza, a gente não encontra. Por que o ouro curte um enxofre, mas não curte um oxigênio, né? A questão do zinco, né? A gente está falando do ouro, a questão do zinco é um outro metal bem bacana aí, ó. Eu estou dando esses exemplos aí para a gente falar da teoria do Pearson, né? O zinco que é utilizado aí, cobertura, né? Telhas de zinco, enfim, né?
faz um barulhão, né, na época de chuva, né? O zinco ele é um metal bem cotidiano, né? Não tanto quanto o ferro, mas é bem comum. O zinco na natureza, não sei se vocês sabem, mas ele é encontrado em minerais com enxofre, né? Ele é encontrado ligado ao enxofre ali num mineral, inclusive, chamado de blenda, né? Um nome bem interessante, o blenda. E o oxigênio? Não. Como explicar isso, né? O zinco gosta do enxofre, mas não gosta do oxigênio. Como assim, né? Então, o Pearson, ele trouxe aí uma explicação para essa questão dessas diferenças de afinidade, né? Ele não mudou ali a essência da teoria do Lewis, mas ele deu um norte, né? E ele tentou explicar o porquê, por exemplo, da questão do sódio poder formar complexos aí com compostos orgânicos que têm oxigênio, né? E bastante oxigênio, inclusive, mas ele não forma, né? Complexos com compostos orgânicos que têm enxofre. Por que dessa afinidade? A teoria do Pearson, ela visa explicar isso. E ele traz toda uma explicação ali, né? E ele classificou o seguinte, ó. Os ácidos e bases, ele classificou da seguinte maneira, ó. Em ácidos duros e ácidos moles. É meio estranho, né? Porque isso, na verdade, não tem a ver com a propriedade física, né? De ser literalmente duro ou literalmente mole, né? Na verdade, é só uma designação, é só uma nomenclatura. O que ele identificou foi o seguinte, ó. Os ácidos duros, considerados duros, eles tendem a se ligar da seguinte maneira, ó. Eles preferem se ligar aí com oxigênio. Ó, aqui OR, R seria um grupo orgânico aí, tá? Poderia ser hidrogênio também, não tem problema. Mas o interessante aqui é observarmos oxigênio, aqui nós temos o enxofre, nitrogênio e fósforo. Eles têm uma afinidade maior com substâncias químicas, né, ligantes, que tenham oxigênio. Intermediário, enxofre e nitrogênio. E tem pouca afinidade, por exemplo, com o fósforo, os chamados ácidos duros. Já os ácidos moles é o inverso. Eles têm uma menor afinidade justamente com compostos orgânicos, né, que tenham na sua estrutura o oxigênio. E ele concluiu o seguinte, ó, que os ácidos duros tendem a ligar-se a bases duras. Entenda o seguinte, fala, professor, quer dizer então que não existe a possibilidade de um ácido duro ligar-se a uma base mole. Não, você pode obter, mas a estabilidade do algo ali que foi obtido por você, a estabilidade desse produto será menor se você tivesse utilizado, por exemplo, uma base dura, né? Porque o ácido duro ele tende a ligar-se a bases duras, formando compostos mais estáveis. Não quer dizer que se fosse uma base mole, não formaria o composto de jeito nenhum. Essa palavra de jeito nenhum para a ciência ela é meio forçosa, né? Mas ele percebeu o seguinte, que um ácido duro com uma base dura, substância mais estável, e um ácido mole com uma base mole, também forma uma substância mais estável. E ele fez uma tabela, né, para isso. Eu até não coloquei aqui a tabela. Lá na Química Inorgânica 2, retornaremos a esta teoria, né? Mas ele fez uma tabela, né, para nos ajudar aí. É uma tabela com ácidos que são considerados duros e os ácidos, né, ácidos e bases, né, que são considerados ali duros e ácidos e bases que são considerados moles. E também existem aqueles assim meio, né, sempre tem o que está em cima do muro, né? Não é verdade? Existem os intermediários nessa tabela também, aqueles que tá meio assim, né, dependendo da conversa, vai com um, dependendo da conversa vai com o outro, né? Tanto faz, ali, vamos lá, né? Então assim, ele fez uma tabela os duros, intermediários e também os moles. Tá? A grande sacada aqui, você fala, professor, como é que é esse negócio aí? Estou meio perdido, né? A grande sacada aqui é o seguinte, é isso que você tem que ter em mente. Vamos pegar a essência do assunto. Ó. O Lewis, ele traz uma definição de ácido e base, que, como eu disse, é a definição mais abrangente, né? O Pearson, ele vai explicar, né, lembrando que ele não mudou a essência da teoria do Lewis. Ele só vai explicar o porquê certos ácidos de Lewis tendem a ligar, né, formando compostos mais estáveis com certas bases de Lewis.
Então ele precisava de um nome para classificar, né? E aí ele colocou ácidos duros, né? Ácidos moles, né? E também existe uma explicação por trás disso. Por exemplo, geralmente ácidos duros, geralmente são cátions pequenos, com carga elevada, né? Bases duras, geralmente são bases um pouco menores, né? São bases ali um pouco menores, né? São que têm elementos químicos um pouco menor. Por exemplo, o oxigênio é uma base mais dura do que o enxofre, né? Os compostos com oxigênio são bases mais duras do que os compostos que têm enxofre. Se você comparar ali onde eles estão, o oxigênio está no período 2, o enxofre está no período 3, né? Tem um raio maior. Geralmente, elementos químicos, né, em compostos orgânicos ali, que têm raios muito grandes, né, eles podem ter elétrons não ligantes para doar, ou seja, eles são bases de Lewis. Mas se eles tiverem um raio grande, eles serão classificados, aí, segundo a teoria do Peirce, como bases moles, e tenderão a formar compostos mais estáveis com ácidos também moles, né? E isso é bem bacana isso daí. Por exemplo, eu no doutorado agora eu estava trabalhando com os elementos químicos chamados terras raras, né? Terras raras. Professor, onde estão essas terras raras, né? Que na verdade não são tão raras assim, né? É ali no bloco F, né? Inclusive nós estudaremos eles ali na Química Inorgânica 2, né? Eu estava trabalhando, por exemplo, com o európio. Se você procurar lá na tabela periódica, tem lá o símbolo, né? E e U, európio. Lá no bloco F da tabela periódica. O európio, ele é considerado pelo Peirce como um ácido duro. E olha que interessante, eu fiz alguns testes com enxofre para obter um complexo, né, um composto de coordenação. Essa é a área que eu sempre trabalhei, né? E não vai, o cara não vai, eles não, sabe, como eu disse, não tem casamento, um não vai com a cara do outro. Né? Interessante que o európio, sendo um ácido duro, se você colocar ali um composto orgânico que tem oxigênio como átomo doador, né, como base de Lewis, e se esse oxigênio ainda tiver a possibilidade de ter carga negativa, por exemplo, esse oxigênio ele estava ligado ao hidrogênio, quando coloca a base, o hidrogênio sai e fica carga negativa no oxigênio. Se tiver essa possibilidade, ainda aumenta ainda mais a possibilidade de formar o complexo, porque os elementos terras raras ali, como a Europa, eles são ávidos por oxigênio. E entra um pouco nessa questão da teoria do Pearson. E como eu disse para vocês, na Química Inorgânica 2, nós veremos um pouquinho mais. Mas como eu adiantei aqui para vocês, os elementos do grupo 1 e do grupo 2, eles são considerados ácidos duros. Então vocês irão perceber o seguinte, que eles tendem a se ligar, né, com bases de Lewis que têm oxigênio, que são bases duras, né, bases duras de Pearson. Portanto, né, os íons metálicos do grupo 1 são ácidos de Lewis duros, né, duros, segundo a concepção aí do Pearson. A maioria dos complexos que eles formam se originam de interações colombianas com doadores pequenos e duros, como oxigênio e nitrogênio, principalmente o oxigênio. Quando se fala em interações colombianas, quer dizer que não existe nem muita covalência. Um complexo que tem uma covalência maior entre o ácido de Lewis e a base de Lewis forma um complexo mais estável. A ligação, né, que tiver um caráter covalente um pouco maior. Os complexos aí com os íons metálicos do grupo 1, a ligação é quase que puramente colombiana, ou seja, uma interação entre cargas, né? Eles praticamente não existe covalência. E como eu disse, vocês estão sendo introduzidos aí ao conteúdo de complexos, né? Os metais alcalinos, eles não formam complexos com facilidade, então, portanto, não é qualquer ligante, não é qualquer base de Lewis. Existe uma base de Lewis muito famosa, né? E os derivados dessa base de Lewis também servem para obter complexos com elementos do grupo 1, que são chamados éteres de coroa, né? Nome meio esquisito, né? Quem é esse cara, né? Tal do éter de coroa? Um exemplo, né? Um exemplo é este composto orgânico aqui, ó, que é o chamado 18 coroa 6. Vamos entender um pouquinho aqui, né? 18 é porque ele é constituído por 18 átomos, 6 é porque existem 6 átomos doadores, né? Onde estão os átomos doadores? São justamente os átomos de
oxigênio. Professor, mas por que é átomo doador? Porque o oxigênio, como nós sabemos, tem par de elétron não ligante, podendo funcionar, portanto, como uma base de Lewis e doar elétrons. Então, aquele número 6 refere-se justamente aos 6 átomos de oxigênio. O que acontece aqui? Ó? Como que seria o complexo, aí, por exemplo, com o sódio? O sódio ele vai ocupar aqui, ó, esse complexo existe, tá, pessoal? Sódio mais é o ácido de Lewis. Ó. Então, esse sódio mais, nessa condição, ele vai receber, não é literalmente um par de elétrons, é melhor a gente dizer o seguinte, que ele vai receber densidade eletrônica dos átomos doadores. Isso daqui é a estrutura de um complexo, onde nós temos, portanto, o ácido de Lewis e a base de Lewis. O ácido de Lewis é o íon metálico, que nesse caso é o sódio. E a base de Lewis é o composto orgânico e os seus oxigênios. Qualquer composto orgânico serve como base de Lewis? Não. Ele tem que ter na sua estrutura átomo doador, como o oxigênio. O que é o átomo doador? É o átomo que tem par de elétrons para doar. Se ele não tiver, não é doador. Por exemplo, o carbono é um átomo doador? O carbono, quando ele faz 4 ligações, não. Porque ele não tem nenhum par de elétrons para doar. Pessoal, conseguiram entender aí mais ou menos, ou 100%, 50%, 60%, o que é um complexo, né? Um composto de coordenação? Mais ou menos. E quais são as dúvidas aí? Podem perguntar, pessoal. Por que o nome é complexo? O nome complexo é uma terminologia histórica, né? Porque esses compostos começaram a ser estudados ali no século XIX, né? E eles não se encaixavam muito bem nas teorias vigentes, né? Então eles começaram a chamar de complexos, né? Porque justamente eles não se encaixavam muito bem nas teorias da época, né? Daí o nome complexo. Então, complexo, vocês devem ter na mente de vocês, ó, união de uma base de Lewis com um ácido de Lewis. A base de Lewis ela pode ser um composto orgânico, inclusive uma molécula grande, não tem problema. Mas existe uma condição para ser uma base de Lewis, né? Base de Lewis, ligante, palavras sinônimas. Existe uma condição para ser um ligante, base de Lewis. Tem que ter átomo doador. Nesse caso aqui, ó, esse cara aqui ele é um éter de coroa. Aliás, por que é um éter, né? Essa aqui é a função éter, ó, que é uma função orgânica, né? Que é o oxigênio entre dois átomos de carbono, né? Daí o éter. Esse éter aqui, ó, que é uma molécula até um pouco estranha, assim, né? A gente não está acostumado com moléculas desse tipo. Ele é chamado éter de coroa porque ele fecha um ciclo, né? Como se fosse literalmente uma coroa, né? Daí o nome dele. E ele tem na sua estrutura, o interessante é observarmos aqui, que ele tem na sua estrutura oxigênio. O oxigênio serve como um átomo doador, logo, esse composto orgânico, ele serve como ligante, uma base de Lewis. Encontrando ali o sódio, forma um complexo. Por que formou o complexo? Porque é a união do ácido de Lewis, que é o sódio, com a base de Lewis, que é o éter de coroa, né, com seus átomos doadores. Então, o complexo é isso. Base de Lewis mais o ácido de Lewis. Então, assim, quando a gente estuda lá os sais, os óxidos, né, as bases de arrênios, né, fica um pouco mais tranquilo, né? Mas essa classe de compostos, os complexos, ela é uma classe muito importante, né? Nós, aqui na Química Inorgânica 1, a gente vai dando aí os primeiros passos, porque a química dos metais D, ela é marcada, né, pela existência aí de complexos, né? Então, na Química Inorgânica 1, a gente vai dando os primeiros passos nesta área, né, que é chamada Química de Coordenação. Os complexos mais inertes são formados aí com os íons maiores, né, estrôncio e bário, né, complexos com elementos do grupo 2.
Os elementos do grupo 2, nós perceberemos o seguinte, que eles formam complexos mais estáveis do que os elementos do grupo 1. Inclusive, isso tem implicações até biológicas, né? Vocês estão estudando bioquímica aí, ó, no final da aula a gente vai ver um pouquinho disso. Os elementos do grupo 2 tendem a formar complexos mais estáveis do que, em comparação, né, com os elementos do grupo 1. Os complexos mais estáveis são formados com ligantes polidentados carregados, como o íon etileno diamintetraacetato. Olha, guardem esse nome aqui, hein? Olha só. Guardem esse nome, EDTA, né? Vocês irão ver muito aí na química analítica quantitativa, né? Lá na titulação, vocês irão ver muito aí o tal do EDTA. Quem é o EDTA, né? É o cara aqui, ó, etileno diamintetraacetato, né? Esse nome aqui escandaloso. Resumindo, EDTA. Aqui fala algo bem interessante. Ó. Os complexos mais estáveis são formados com ligantes, né? O que é o ligante, professor? Esqueci. Ligante é a base de Lewis, né? Que tem elétrons para doar, né? Esses elétrons estão aonde? Estão em qualquer lugar. Não, está lá no átomo doador. O exemplo anterior nós vimos ali o tal do éter de coroa, né? Onde estavam os pares de elétrons, ali os elétrons dessa base de Lewis? Estavam justamente nos átomos de oxigênio. Então, ligante tem na sua estrutura átomo doador, ligante é base de Lewis. É base de Lewis porque tem na sua estrutura átomos doadores. São formados com ligantes polidentados. Agora, esse nome aqui ele é meio esquisito, né? Polidentado, o que significa isso, né? Polidentado. Polidentado é um nome que refere-se ao seguinte, ó. Quando um ligante ele tem mais de um átomo doador. Inclusive, o exemplo anterior de ligante que nós vimos, o tal do éter de coroa lá, ele é um ligante polidentado porque ele não tem só um átomo doador. Aliás, ele tinha quantos átomos doadores? 6 átomos doadores, porque aqueles 6 átomos de oxigênio doam densidade eletrônica para o ácido de Lewis. Então, ele é um ligante polidentado. Portanto, o ligante polidentado nada mais é que um ligante que tem mais de um átomo doador na sua estrutura. Como é o caso do EDTA. E como eu disse para vocês, vocês irão ouvir falar muito desse EDTA aí na química analítica. O EDTA é esse cara aqui, ó. Olha o EDTA, olha aqui, ó. Que interessante, né? O EDTA ele é um ligante polidentado. Por quê? Ele usa na coordenação o par de elétrons do nitrogênio, ele também usa o par de elétrons desse nitrogênio. E o que acontece? Na presença de hidróxido de sódio, vai formar aí um ânion. Como assim, professor, um ânion? Porque na presença de hidróxido de sódio, o EDTA, todos esses hidrogênios aqui serão desprotonados. Eles serão retirados. Eles estão ligados ao oxigênio e serão retirados. Vai formar o que então? Vai formar uma carga aqui, ó. O oxigênio sem o hidrogênio, ele vai ter uma carga negativa. E todos estes oxigênios aqui, ó, vou colocar com uma flechinha aqui, ó. Esse daqui também, eles vão funcionar como átomos também doadores na formação do complexo. Então, além dos dois nitrogênios, o etileno diamine tetraacetato, né, esse nome esquisito, vamos resumir aí por EDTA, né? O EDTA, além destes dois nitrogênios, terá 4 oxigênios que também funcionarão como átomos doadores. E na presença de um metal, o EDTA vai formar, portanto, um complexo. Essa imagem aqui ela é bem clássica, né? Essa imagem aqui na química analítica quantitativa. Esse metal aqui, por exemplo, ó, é M de metal. Esse metal ele pode ser metais do bloco D, por exemplo, ou, por exemplo, metal cálcio. A gente está falando do grupo 2, né? Vamos falar ali do grupo 2. Poderia ser magnésio, pode ser o cálcio também.
Aliás, essa estrutura aqui, ó, ela é formada quando se utiliza o EDTA na titulação do cálcio do leite, né? Por exemplo, tem como sabermos o quanto tem de cálcio em uma determinada amostra de leite? Tem. Utiliza-se titulação com EDTA. Mas como que funciona isso? O EDTA vai lá no cálcio e ele pega o cálcio. Ele se coordena com o cálcio, formando o quê? Um complexo. O que é um complexo? É uma base de Lewis, nesse caso a base de Lewis é o EDTA, mais um ácido de Lewis. Isso é complexo. Na titulação ali do leite, o ácido de Lewis é o cálcio. Então, junto à base de Lewis, que é o EDTA, se complexa com o cálcio, que é o ácido de Lewis, formando esse complexo aqui à direita. Perceba o seguinte, né? Professor, mas parece também esquisito ali, né? É a mesma coisa, professor? É a mesma coisa. É que nesse caso, quando forma o complexo, vocês podem perceber que o EDTA ele dá uma enrijecida, né? Ele tem que dar uma modificada na sua conformação, né? Essa é a palavra que nós devemos utilizar, né? Conformação, lá da orgânica, né? Então ele muda a conformação dele, ó, ele tem que dar uma, ele tem que movimentar ali os, entre aspas, né, os braços dele com oxigênio, enfim, para abraçar o metal. E quando isso ocorre, nós dizemos que é formado um complexo do tipo quelato, né? Um ligante que tem mais de um átomo doador na sua estrutura, ele forma complexos do tipo quelatos. Essa palavra vocês irão utilizar aí, irão ver, né, lá na química analítica, né, chamados complexos quelatos. Né? Então guardem esse nomezinho aqui, né, EDTA, né, como eu disse para vocês, muito importante na titulação do leite. Fala. Se ele vai ser protonado, o H aqui, ele vai sair, aí o oxigênio vai ficar negativo. Esse H ele vai para onde? Esse H, ele vai aqui, ó. Por exemplo, vamos lá, né? Tá vendo aqui o OH da base? Sim. O H vai para o OH da base. E vai ser formado, então, o quê? OH mais H, H2O. Vai formar água. Professor, mas você só colocou uma base aqui só, né? Aí, no caso, para você desprotonar os 4 hidrogênios do EDTA, tem que ser utilizado aí, no mínimo, 4 equivalentes, né, de hidróxido de sódio. Aqui eu só coloquei um, né? Mas teríamos que colocar também aqui, ó, um equivalente de hidróxido de sódio para desprotonar aqui, e assim como para os demais. Seria, portanto, 4 equivalentes, né, de hidróxido de sódio para um equivalente de EDTA. Então, para onde vai esse hidrogênio? Ele se encontra ali com a hidroxila da soda cáustica, né, hidróxido de cálcio, de sódio, formando H2O. É interessante que essa reação aqui, ó, não sei se vocês sacaram, mas é uma reação ácido-base. Nós temos a base ali, né, o hidróxido de sódio, e o EDTA é um ácido. Agora, como assim ácido, professor? A gente achei que ácido era HCl, né, algo do tipo, né? É que ele é um ácido orgânico, né? Ele tem aqui uma função orgânica chamada ácido carboxílico, né? Talvez você já até tenha visto isso lá na introdução à química orgânica, né, algo do tipo. Então, é reação ácido-base. E ele, como um ácido, ele também perde próton, formando H+, né? E esse H+, encontra o OH-, né? Foi a pergunta da Rafaela. Para onde vai o H, né? O H+, ele vai para o OH-, formando água. Reação de ácido com base forma um sal, que é um sal aí do EDTA com sódio, mais água. É claro que daí, quando você coloca nesse meio o cálcio, forma-se o complexo com cálcio, que é o princípio da titulação, né, ali do cálcio no leite. Aliás, quando entra essa questão, pessoal, quantificar coisinhas em materiais, né, que é a química analítica quantitativa, vocês vão adentrar muito nessa química do complexos. Né? Vai ter muito disso, né? Bem interessante.